Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente. Quero falar com vocês sobre padrões gráficos. Todo mundo sabe que eu comento bastante que padrão gráfico não funciona. E de fato, padrão gráfico ele não funciona se a gente estiver fora de contexto. Então a gente precisa de todo um contexto para que a gente possa aplicar, né, os padrões gráficos e a gente ter uma assertividade bacana com isso nas nossas operações. Então, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode estar otimizando a utilização dos padrões gráficos. Quero mostrar alguns padrões gráficos de alta probabilidade que a gente tem no mercado. Então eu tenho um material aqui bem bacana, eu vou mostrar para vocês. Tem outros padrões gráficos aqui para baixo, né? Vou mostrar para vocês. E a gente tem alguns padrões gráficos que eles são um pouco raros, né? Tipo diamante, por exemplo, que eu vou explicar para vocês. É um padrão gráfico um pouco raro. Aqui embaixo a gente tem um empuxo de encurtamento, que é outro padrão gráfico um pouco mais raro. Cup Handle, mais raro, né? Não aparece tanto quanto o triângulo, cunha e tudo mais, mas é um padrão que aparece mais ou menos, não aparece tanto, mas aparece, e é um padrão de alta probabilidade. Então a gente tem alguns padrões que eles têm alta probabilidade de acerto, claro que dentro de um contexto. Sem contexto nada funciona, então a gente deve sempre contextualizar as nossas operações. Falo bastante isso com vocês. A gente deve sempre entender o mercado como algo lógico, né? Como algo objetivo, entender de fato o que o mercado está nos mostrando, o que ele está querendo nos entregar. E a gente deve atuar sempre a partir dessa objetividade, né? Entendendo toda a fractalidade do mercado. O que é a fractal? A gente deve sempre entender que os tempos gráficos maiores são formados pelos tempos gráficos menores. E os tempos gráficos menores, eles formam os tempos gráficos maiores. Então o que é isso? Fractalidade. O mercado ele é fractal. É uma estrutura geométrica complexa cujas propriedades elas se repetem em qualquer tempo gráfico. Então isso é muito importante. A gente tem que estar ciente disso. Por isso que a gente deve sempre contextualizar as nossas operações. E o que seria contextualizar as nossas operações para que a gente possa trazer mais veracidade aí para os nossos padrões gráficos. E também vou mostrar uma forma para vocês nesse vídeo que, utilizando a teoria das ondas de Elliott, né, dentro do estudo de Ralph Nelson Elliott, a gente tem Elliott trouxe para a gente que a gente pode contar as ondas dentro dos padrões gráficos, né? Então ele traz ali os triângulos diagonais com A, B, C, D, E, né? Então vou mostrar isso para vocês, como que a gente alinha a teoria das ondas de Elliott, que é uma teoria fantástica, extremamente extensa, avançada de mercado, que quem sabe de fato utilizar, quem domina essa teoria, tem resultados exponenciais no mercado. Então realmente uma teoria bem avançada, bem interessante. Como que a gente pode utilizar a teoria das ondas de Elliott junto aos padrões gráficos, né? Confluenciando, botando ali dentro a contagem de ondas dentro dos padrões gráficos, para que a gente tenha uma assertividade muito maior nesses padrões, que a gente identifique de fato qual que é o padrão gráfico que a gente tem o potencial de estar tendo resultados positivos e de fato concluindo, né? E que realmente vale a pena a gente estar arriscando nosso capital e entrando nessa operação, pagando para ver, né? Isso para a gente pagar para ver, para a gente entrar numa operação. Quando a gente entra numa operação, a gente está pagando para ver, né? Quando a gente faz isso, a gente tem que ter algumas regras, né, alguns limites para a gente seguir. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente alinha aí a teoria das ondas de Elliott para a gente limitar os padrões gráficos, para a gente realmente entrar em padrões gráficos que têm alta probabilidade. Então bora pro vídeo, galera. E aqui eu vou mostrar para vocês já o diamante, né? É um padrão gráfico bem raro aqui no mercado. Quero mostrar alguns exemplos, algumas operações também que a gente teve aqui no Mini Índice. A gente teve uma operação bem bacana, então vou fazer todo o racional técnico com vocês por trás dessa operação, como que eu gosto de estar atuando no mercado, vou explicar para vocês muito bem isso. Vou sempre alinhar o macro com o micro, né? E vou mostrar todas as operações. Então, aqui a gente teve uma operação bem bacana no Mini Índice, vou explicar para vocês o racional após eu explicar esses padrões gráficos para vocês. E no mini dólar também, a gente teve uma operação maravilhosa no mini dólar ontem. Eu quero explicar todo o racional técnico por trás dessa operação. Então, bora para o vídeo. Eu, inclusive, tenho explicado bastante operações, tenho mandado algumas oportunidades. Vou mandar esse conteúdo aqui para vocês lá no grupo do Telegram. Então, lá no Telegram eu tenho passado algumas oportunidades, mostro algumas operações que eu estou pegando, explico todo o racional. Então, é um grupo bem interessante. Quem tiver interesse em dar uma avançada no estudo realmente, se aprofundar aí no trade e buscar realmente resultados maiores, entre aí no grupo do Telegram, um grupo 100% gratuito, o link está aí na descrição. Então eu estou gerando um conteúdo bem bacana lá, junto com o conteúdo aqui do canal, realmente vai agregar demais, beleza? Então esse é o intuito. Estou começando aqui, cara, o diamante, olha só, é um padrão gráfico raro, porém eu já peguei boas oportunidades com esse padrão. A gente teve no Bitcoin há um tempo atrás
um belo diamante que deu uma bela oportunidade, e nada mais é do que uma distribuição de Wyckoff. Claro, ele aparece também em acumulações, né, em posições de acumulação, que seria, nesse exemplo aqui, a gente está numa posição de distribuição, tá vendo? O preço vem subindo, numa tendência de alta, bem esticado. Então, qual que é o contexto para esse padrão gráfico acontecer e a gente realmente, opa, é um padrão gráfico, é um diamante, ele está bem posicionado, ele está contextualizado. Como que a gente identifica se ele está contextualizado? Antes eu preciso tratar com vocês o que é contexto, né? Eu comecei o vídeo falando sobre contexto. Quem assiste os vídeos já está afiado nesse assunto, porque eu falo bastante sobre isso. Acho que as palavras que eu mais falo nos vídeos é contexto e objetivo, né? Objetividade. Então, são dois conceitos muito valiosos dentro do trade. E ao longo dos meus vídeos, ao longo dos conteúdos que eu vou gerando para vocês, vocês vão perceber o valor que tem essas duas palavrinhas, contexto e objetividade, coisas importantíssimas para a gente identificar, entender e utilizar de fato em todas as nossas análises, em todas as nossas operações, muito importante. Então, o que é o contexto? O contexto nada mais é do que aonde os preços estão, né? Onde os preços estão. Isso é muito importante porque eu até comentei com um inscrito do canal outro dia, né, nos comentários, que, cara, para a gente identificar para onde os preços vão, a gente quer, né? A gente quer saber para onde os preços eles vão. Para a gente identificar para onde os preços irão, a gente antes precisa identificar aonde os preços estão. E como que a gente identifica aonde os preços estão para que a gente possa identificar para onde que eles vão? A gente precisa contextualizar as nossas operações. Contextualizando as nossas operações, a gente entende que o mercado ele é contextual, e de fato o mercado ele é contextual, então a gente contextualiza as nossas operações, porque assim a gente sabe aonde os preços estão e aí a gente tem potencial, a gente tem possibilidade de identificar aonde os preços irão, né? E aí a gente monta uma operação e lucra no mercado e tem resultado. Então, aqui a gente tem um triângulo, a gente vem vindo numa tendência de alta e aí o preço começa a andar lateral, né? Ele vem andando de forma lateral e a gente vem tendo o quê? Rompimento de máxima e perda de mínima. Rompimento de máxima e perda de mínima. Então a gente vai tendo um alargamento, né? Então aqui, ó, a gente começa a ter uma característica de cunha megafone, né? O que seria essa cunha megafone? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Olha só, a gente vem vindo numa tendência de alta, tá? Uma tendênciazinha de alta, topos de fundos ascendentes, até que a gente começa a lateralizar, e aí a gente perde mínima, perde máxima, aí a gente perde mínima, perde máxima. O preço ele está confuso, né? Ele não sabe o que ele vai fazer, e na verdade isso aqui é um movimento que confunde muito os varejistas, porém os institucionais, né, os big players, eles estão distribuindo, né? Isso aqui a gente está numa posição de distribuição, isso aqui nada mais é do que uma espécie de distribuição, porém ela vem nesse padrão gráfico de diamante, né? Então a gente tem essas configurações no mercado também. Então a gente perde máxima, perde mínima, né? Rompe máxima, rompe mínima. E aí a gente tem essa característica aqui de um início de uma cunha megafone. O que seria essa cunha megafone? Seria mais ou menos isso aqui, tá vendo? A gente vai tendo esse alargamento do preço. O preço ele vem, ao contrário de uma cunha normal, que a gente vai tendo o afunilamento dos preços, né? A gente vem afunilando. Nesse caso, a gente está tendo um alargamento dos preços, os preços vêm se ampliando cada vez mais. Porém, isso aqui seria uma cunha megafone, né? Até aqui. Só que a gente não termina por aqui. O que acontece? O preço ele começa a respeitar a máxima, respeitar a mínima. Aí ele vem de novo, respeita máxima, respeita mínima, respeita... Agora sim a gente começa a afunilar, né? Afunilando, afunilando, e aí a gente tem o rompimento para baixo e a gente reverte a tendência, né? Então aqui a gente tem esse diamante, olha aí. Então aqui a gente tem a formação do diamante. E qual que é o contexto para que a gente identifique esse padrão e fala, opa, esse aqui está contextualizado, ele está numa posição realmente de valor, então vale a pena a gente arriscar o capital e entrar nessa posição para ver o que é que acontece, né? Então qual que é o contexto para a gente falar, opa, esse padrão é bacana? Ele deve estar no final de um movimento, né? Então ele tem que estar lá em cima de um movimento ou lá embaixo de um movimento, depois de uma grande alta ou depois de uma grande baixa, né? Porque vai ser um padrão que vai reverter a tendência. Ele é raro, como eu falei com vocês, mas quando ele aparece, tem grande probabilidade de dar certo, de você montar uma posição aqui em cima. Eu montaria a posição aqui em cima, tá? Próximo a essa LTB aqui em cima,
Com certeza, tá? Seria um ótimo ponto. Mas isso aqui, vamos supor que a gente identifica esse padrão lá no 1 hora. Como que a gente faz? A galera que assiste os vídeos já sabe muito bem. A gente deve refinar a nossa análise em tempos gráficos menores. Só assim que a gente consegue se posicionar num time muito bom, que isso é importantíssimo. Qual que é o time para mim entrar numa operação? Ou seja, quando que eu entro no momento certo? Tem um vídeo aí no canal muito interessante, onde eu explico sobre time. Eu falo tudo que a gente precisa fazer para a gente identificar o time correto, para a gente entrar na operação no momento correto. Então assista esse vídeo que não assistiu, tá muito interessante, é um vídeo muito valioso, onde eu explico essa questão, mas a gente deve sempre, então, contextualizar nossas operações, identificar onde os preços estão, e também uma forma de contextualizar é o quê? Alinhando o macro com o micro. Então, se esse padrão ele aparece no tempo gráfico de 1 hora, por exemplo, a gente deve refinar essa análise. Então, a gente entende que 1 hora, nesse caso, é o macro, e a gente refina essa análise em tempos gráficos menores, entendendo, né? Porque eu falei lá no início que o mercado é fractal, então a gente deve sempre navegar entre os tempos gráficos, né? Uma estrutura geométrica complexa cujas propriedades elas se repetem em qualquer tempo gráfico. Então a gente contextualiza nossas operações, a gente refina a análise de tempos gráficos maiores em tempos gráficos menores, e aí a gente encontra um time muito bom e um risco-retorno muito favorável. A partir disso, quando a gente tem um risco-retorno muito favorável, um ponto de entrada, um ponto de stop-loss nítido, um padrão gráfico, um viés macro alinhado no micro, a gente tem uma boa oportunidade de trade, a gente tem total potencial de ganhar dinheiro no mercado, de ter resultados positivos. Então isso é muito importante, isso aumenta demais a nossa probabilidade, a nossa assertividade no mercado. Então aqui, se a gente está nessa região, a gente quer entrar próximo a essa LTB, o preço já está bem afunilado e a gente já tem todo esse cenário construído, né? Todo esse diamante construído. Então a gente refina em tempos gráficos menores, chega nessa posição aqui, a gente identifica o quê? Um OCOzinho lá no tempo gráfico menor, a gente conta as ondas de Elliott, né? Então isso aqui em tempos gráficos menores, a gente pode chegar. Então, isso aqui está no 1 hora, a gente joga lá no tempo gráfico de 5 minutos, tempo gráfico de 15 minutos, 5 minutos e tal. O que a gente pode identificar? Um ciclo completo de Elliott, que seria bem interessante, ou seja, um ciclo de expansão de Elliott que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem um ciclo de Elliott seguindo todos os princípios e regras que Elliott estabeleceu dentro da sua teoria, trazendo veracidade para essa contagem. Então a gente tem um ciclo completo de Elliott, e a partir desse ciclo completo, chega aqui em cima, a gente começa a identificar o quê? Algum padrão gráfico interessante, ou uma distribuiçãozinha que seria ótimo, né? O preço começa a lateralizar, deixando aqui topos nivelados, ou seja, muita liquidez presente ali em cima, e aí a gente vem, tem algum tipo de captura de liquidez, o preço retesta essa região em baixo volume, e aí a gente tem um cenário muito interessante para a gente estar se posicionando exatamente nesse ponto, olha só. Então a gente monta aqui, ó, uma pequenininha, uma pequena estrutura. Isso aqui seria lá nos 5 minutos, por exemplo, e isso aqui corresponderia a exatamente esse momento onde o preço tocou nessa LTB, né? Então aqui a gente pode estar, tipo assim, a LTB pode estar cruzando esse cenário aqui assim, ó. Essa linha amarela aqui cruzando seria essa linha aqui. E aí a gente tem o preço chegando nessa região aqui, ó. Tá vendo? O preço veio nela, tocou. Aí lá, isso aqui no 1 hora, isso aqui nos 5 minutos, a gente refinando a análise nos 5 minutos, a gente identificou o quê? Um ciclo completo de Elliott, com uma pequena distribuição lá em cima, captura de liquidez, um ótimo ponto de entrada, né, que seria aqui, por exemplo, para a gente surfar todo esse movimento de baixa, surfar todo esse viés de baixa do tempo gráfico de 1 hora, que seria esse padrão gráfico de alta probabilidade, que é esse diamante, beleza, galera? Então, esse aqui foi o diamante e o contexto para que ele funcione é esse, tá? Ele deve estar sempre no final de movimento, ou seja, depois de uma grande alta. Ele acontece também após uma grande baixa, ou seja, vai reverter a tendência de baixa para alta. Mas ele é um padrão raro, porém quando ele aparece, ele costuma aparecer mais no topo de movimento, numa posição de distribuição, ao invés de aparecer numa posição de acumulação no fundo do movimento. Aparece também, mas é mais raro ainda, beleza? Então, continuando aqui com o nosso estudo, olha só, o Cup and Handle, né? Então, lá no grupo do Telegram, eu mostrei para vocês uma operação que eu peguei esses dias, muito interessante, utilizando esse padrão, um Cup and Handle. A gente tinha um Cup and Handle lá no Bitcoin, no 1 hora, que é uma xícara, né? Todo mundo conhece esse padrão como uma xícara, não é tão raro quanto o diamante, porém, é um padrão gráfico que não aparece tanto, igual um triângulo, igual uma cunha, igual um ombro-cabeça-ombro, né?
Esses outros aparecem demais, eu já vou até falar com vocês daqui a pouco sobre esses padrões, mas o Cup and Handle é um padrão que ele aparece mais do que o diamante, porém menos do que outros padrões, então ele é relativamente raro, mas é um padrão muito interessante, é um padrão de alta probabilidade de acerto quando ele está bem localizado, né? Quando ele está contextualizado. Então lá no Bitcoin, vou mostrar esse exemplo para vocês, essa operação que eu mostrei toda, bem detalhada para a galera lá no grupo do Telegram, expliquei tudo o que aconteceu, como que eu operei, como que eu entrei com um time muito bom na operação e como que eu saí, cravei o topo, né? Eu acertei exatamente aonde que seria o alvo da operação. Então, olha só, a gente tinha aqui no gráfico de 1 hora, olha aqui o Cup and Handle, eu vou tirar esse volume profile. Olha aqui, galera. A gente tem ele exatamente nesse ponto, olha aqui. Vou pegar o lápis, pincel, olha só. A gente tem ele aqui. Aqui a gente rompeu a máxima e a gente veio buscar a alça, né, a alça da xícara. E a gente fez ele aqui, olha só. Então vou aumentar a grossura, olha aqui. A gente tem exatamente aqui como um cup and handle. Ah, mas ele não está redondinho, igual eu vejo quando eu estudo esse padrão, ou até mesmo tão redondinho quanto o seu desenho. Aqui o meu desenho ficou bem parecido com uma xícara, né, de fato. Mas no mercado, galera, tem isso aqui já fica uma dica muito valiosa para vocês. E quando a gente tem um padrão gráfico com todo bonitinho, muito perfeito, sabe? Sim, muito perfeito, significa que muita gente está vendo aquele padrão. Muita gente vai entrar, principalmente a galera do varejo, né? A galera mal informada, a galera que não tem tanto conhecimento de mercado. Ou seja, muita gente vai entrar porque o padrão gráfico muito bonito é um padrão gráfico muito previsível, né? Então, se a gente tem um padrão gráfico muito previsível, ou seja, todo mundo vai entrar porque é previsível, então isso significa que a gente está tendo um comportamento no mercado muito previsível. A partir do momento que a gente tem um comportamento previsível no mercado, isso significa que as grandes instituições, os grandes players que têm poder de movimento, ou seja, eles têm capital para realmente movimentar o mercado, eles vão capturar a liquidez, porque o mercado ele vive numa constante busca por liquidez, o mercado ele vive numa constante busca por valor. Onde que tem valor? Aonde tem liquidez. E aonde que tem liquidez? Aonde tem muitas ordens entrando, né? Então, se é um padrão de alta probabilidade, significa que muita gente está entrando ali porque é extremamente previsível o movimento que pode vir a ter. Então, muita gente entrou, logo é previsível o comportamento dessa galera. Se o comportamento dessa galera é previsível, o institucional sabe exatamente o que todo mundo está fazendo e sabe exatamente aonde que está o dinheiro, né? Aonde que está a liquidez, aonde que está principalmente os stops da galera e aonde que está a emoção da galera. O que isso significa? Se eles jogarem o preço ao contrário, então se a gente tem um padrão gráfico muito bonito, vamos supor, não sei, um ombro, cabeça, ombro é um exemplo muito bacana, né? Então eu já vou falando com vocês um pouco sobre os padrões gráficos que eles são justamente para gerar liquidez, né? Tem uma frase muito interessante no mercado que eu gosto de utilizar, que é o seguinte: quando a gente não identifica a liquidez, então se você não identifica a liquidez, você é a liquidez. E é exatamente isso. A gente deve sempre identificar a liquidez, porque senão a gente é a liquidez. O que isso significa? Olha só. Aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro, né? E o ombro, cabeça, ombro, ele aparece, né? Se a gente alinhar a Elliott ao ombro, cabeça, ombro, olha só o que acontece. A gente tem, dentro de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui corresponde ao ciclo de expansão de Elliott. Olha só. Então, eu vou botar aqui. Então, esse aqui é um ciclo de expansão de Elliott. Depois de um ciclo de expansão, que é 1, 2, 3, 4, 5, a gente vem para um ciclo corretivo em ABC. Então, a gente pega aqui o ABC, a gente vem em um ciclo corretivo em ABC. O que é isso aqui, galera? Ó, isso aqui é um ombro, isso aqui é uma cabeça, isso aqui é um ombro, beleza? Então, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Porém, se isso aqui tá lá no gráfico de 5 minutos, né, que os operadores de varejo eles ficam presos em tempos gráficos menores, então a galera, a grande massa, né, ela fica presa em um só tempo gráfico, eles não conseguem compreender a questão da fractalidade do mercado, que a gente deve sempre navegar entre os tempos gráficos, toda aquela questão que eu expliquei para vocês no início desse vídeo. Então, o que a maioria da galera faz? 90%.
eles ficam presos ali muito no tempo gráfico, nos tempos gráficos menores, muito no micro, né? Então a galera joga no 1 minuto, a galera joga nos 5 minutos, e não tem problema nenhum em fazer isso, desde que você contextualize, desde que, né, quem assiste os vídeos sabe muito bem como que a gente deve fazer esse trabalho em tempos gráficos menores. Agora, se você ficar preso em tempos gráficos menores, você vai justamente cair nessa pegadinha, você vai justamente se tornar liquidez, porque você não vai conseguir identificar a liquidez. Por quê? Então, olha só, vamos supor que isso aqui está lá no 1 minuto, lá nos 5 minutos. Então, aí a gente tem um ciclo de expansão de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, e um ciclo corretivo em ABC. A gente forma aqui um ombro, cabeça, ombro. E como que a galera aí, né, para todo lado ensina sobre padrão gráfico, ensina como a gente faz trade, né, como que a gente entra no mercado. A gente identifica o padrão gráfico e a gente entra aqui na neckline, né, na linha de pescoço. Essa aqui é a linha do pescoço e a galera costuma entrar justamente nesse ponto, né? Então a galera espera perder a linha do pescoço e espera entrar, ou na hora que rompe a linha do pescoço, a galera entra, ou na hora que vem buscar um pullback, né? Então a pessoa pensa, poxa, eu vou esperar esse pullbackzinho aqui, ó, e aí eu vou estar entrando da forma correta, né? Esperando um teste e tudo mais. Então eu tô fazendo certinho. Eu nem entrei no rompimento, eu vou entrar no pullback. Então esse é o pensamento do varejista, né? E na verdade, o que o preço vem fazer aqui nesse ponto? Isso aqui, galera, olha só. Isso aqui, ó, é uma onda 1. Isso aqui é uma onda 2. E a gente vai vir trabalhar uma onda 3 lá em cima. Muitas das vezes a onda 3 é uma onda estendida, ou seja, é a maior das ondas, então a gente tende a ter essa onda 3 bem grande, para depois trabalhar uma 4 e outra 5, né, para fazer outro ciclo de expansão de Elliott em um fractal maior. Então lembra, o mercado é fractal, estruturas menores formam estruturas maiores, e estruturas maiores são formadas por estruturas menores. Então a gente tem que ter muito ciente disso, porque se aqui a gente tem esse cenário nos 5 minutos que eu falei, aqui no 1 hora, por exemplo, a gente vai ter essa contagem maior. Então aqui, ó, a gente vai ter isso aqui, ó. Olha só, aqui é uma onda 1, aqui é uma onda 2. Tá vendo? Então aqui num fractal maior, todo esse ciclo de expansão 1, 2, 3, 4, 5, lá dos 5 minutos, ele vai corresponder a uma onda 1. E o ABC corretivo vai corresponder à onda 2 do tempo gráfico maior. Então, aqui, olha só, nesse ponto a gente pode ter o quê? A galera entra nessa região e toma um belo de um stop, né? O preço perde a neckline, finge que vai fazer esse pullback, a galera entra em peso, né? Entra muita liquidez no mercado, e aí a gente tem uma bela onda 3 no tempo gráfico maior, o preço estoura para cima, e aí esse ombro, cabeça a ombro, né, foi um padrão gráfico completamente fora de contexto, por isso que ele não funciona. Ah, então então o OCO, ombro, cabeça a ombro, não funciona? Cara, o OCO é muito interessante, é um padrão gráfico bem bacana, inclusive é até um padrão gráfico de alta probabilidade até, porém quando ele está muito bem contextualizado. Quem assiste os vídeos e acompanha o meu conteúdo aí sabe como que eu utilizo o ombro cabeça ombro. Diversas vezes eu entro em operações utilizando o ombro cabeça ombro, mas o ombro cabeça ombro é só um negocinho dentro de todo o contexto que eu construí na operação. É só um detalhe, né? É só um negocinho de fato. A galera que acompanha os vídeos sabe muito bem do que eu tô falando. Quem tá lá no Telegram sabe também. Então, pô, link na descrição, entra aí, tá lá no grupo Telegram, grupo gratuito, muito conteúdo de valor, muito conteúdo avançado de mercado. Então, bem interessante. E, cara, padrão gráfico fora de contexto ele não funciona. E esse é um exemplo muito bacana que eu gosto de trazer bastante, porque quando a gente alinha Elliott, a gente consegue perceber que o mercado é extremamente fractal, né? Então, quando a gente tem um ciclo completo, 1, 2, 3, 4, 5 e tempos gráficos menores, esse 1, 2, 3, 4, 5 forma uma onda 1. O ABC corretivo forma uma onda 2. Por quê? A onda 1 é uma onda impulsiva. Logo, ondas impulsivas são formadas por ciclos de expansão. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. A onda 2 é uma onda corretiva, é uma onda que corrige a impulsão 1. Então, ondas corretivas são formadas por ciclos de correção. E ciclos de correção vêm em ABC. E aí a gente vem A do infinito, formando toda a fractalidade do mercado, formando todos os tempos gráficos, né? E aqui a gente tem um exemplo muito bom de padrão gráfico que não funciona fora de contexto. Exatamente dessa forma. Então a gente vai ter uma bela onda 3 aqui que vai estopar todo mundo, vai capturar toda essa liquidez. E então, aonde que o OCO ele vai funcionar muito bem?
lá no final de ciclo. Então, por isso que a gente deve, de fato, contextualizar nossas operações alinhando o macro com o micro. O que isso significa? E lá no tempo gráfico de 4 horas, por exemplo, a gente identifica um final de ciclo. Lá no 4 horas, a gente está, de fato, numa onda 5 do ciclo de expansão. E aí a gente vai refinando essa análise em tempos gráficos menores, e aí sim a gente consegue encontrar um OCO, por exemplo, muito bem contextualizado, realmente num final de ciclo, e aí a gente tem uma bela operação com risco e retorno muito interessante para a gente estar trabalhando no mercado. Então, tempo gráfico, padrão gráfico fora de contexto não funciona. Então, voltando aqui para o Camper Handle, a gente tem aqui um Camper Handle que ele não é muito de livro, né? Um Camper Handle que, na visão de quem já conhece bastante, está muito bonito, está bem bacana, porém, poucas pessoas enxergam ele, né? Então, eu falei tudo isso para mostrar que, de fato, quando o padrão gráfico ele não está tão visível, normalmente ele tem mais valor do que os que estão muito bonitinhos. E conforme na jornada de vocês, reparem para vocês verem. Quando vocês encontram um padrão gráfico muito bonitinho, e eu não estou falando que não funciona, claro que funciona. Ele estando todo simétrico, todo bonitinho, claro que ele tem potencial de funcionar. Não é isso, mas tem que ter isso em mente. Tudo isso que eu falei, porque está muito previsível. Então, o comportamento muito previsível, logo a gente tem que estar ciente que o institucional e os grandes players, eles podem utilizar esse comportamento previsível para que eles lucrem, né? Eles estão sempre interessados no próprio lucro, óbvio, né? Então, eles agem sempre no seu próprio interesse. Então, quando eles veem essa situação, a gente tem que estar atento. Então, aqui a gente teve um Camper Handle, e o que me fez realmente gostar desse padrão foi que nesse ponto aqui, olha só, a gente tem essa região aqui, ó, a região de BOS, né, o BOS. O que isso significa? Isso aqui é um pivô de alta, que a gente ativou de fato esse pivô dentro do padrão do Camper Handle. A gente poderia ter segurado nessa região. Tá vendo como é que a gente veio aqui e segurou, nivelou essa região e veio buscar aqui embaixo? De fato, aqui deu até uma oportunidade, olha só, para a gente surfar essa alça aqui da xícara, que foi até um trade bem bacana. Porém, aqui a gente nivelou, e eu não gosto de entrar nesse padrão quando a gente está nivelado dessa forma, não. Eu gosto de quando a gente faz o boss, ou seja, a gente confirma o pivô, igual a gente confirmou aqui no desenho em amarelo, olha só. E aí, assim, a gente veio nesse canalzinho, formando essa alça para fazer essa operação que eu entrei nessa região. E eu vou mostrar para vocês como que foi o contexto, né? Então, eu identifiquei esse padrão gráfico no tempo gráfico de 1 hora, e só isso é muito pouco, mas é o viés macro. Então, eu entendo que 1 hora, nesse caso, é o meu macro, logo a gente tem um viés de alta no tempo gráfico maior, porque, olha só, a gente tem um padrão de alta probabilidade, a gente realizou o BOSS nessa região, então isso aqui indica maior probabilidade de movimentos de alta, e aqui a gente tem esse movimento de baixa, o preço vem caindo com volume descendente. Então, a gente sempre fazendo análise de preço e volume, né? Richard Wyckoff trouxe na sua teoria, eu falo bastante isso aqui, que analisar os gráficos, né? Analisar o preço sem observar o volume é a mesma coisa de andar de carro sem gasolina, né? O volume ele é o combustível do mercado, então a gente deve sempre alinhar preço e volume, sempre. Então aqui a gente tem o preço caindo, aqui primeiro a gente tem um preço subindo, com diversos grandes volumes. Olha o tamanho desse volume aqui, olha o tamanho do outro volume, olha esse volume aqui, olha esse volume aqui, nesse movimento de alta. Significa que a demanda estava aparecendo constantemente, a gente estava tendo diversos picos de volume da demanda, né, de alta. Então, quando o preço vem caindo nessa região, a gente percebe que o volume está completamente descendente, demonstrando desinteresse em movimento de baixa. Então, a gente refina essa análise em tempos gráficos menores, a gente joga aqui no tempo gráfico de 15 minutos, o que a gente encontra aqui no 15 minutos que está bem interessante? A gente tem aquele canalzinho, né, de baixa que vem caindo aqui, um canal de baixa tende a romper para cima, só que só isso é muito pouco também. Então, o que a gente pode fazer aqui para a gente melhorar essa análise? A gente começa a contar Elliott, então a gente começa a alinhar Elliott para contextualizar nossas operações. E outra dica muito interessante que eu já vou dar para vocês nesse vídeo é que a teoria das ondas de Elliott é fantástica para que a gente contextualize as nossas operações. Então, se você quer contextualizar suas operações, se você quer identificar aonde os preços estão, é muito importante que você se aprofunde, né, na teoria das ondas de Elliott, porque, de fato,
é uma teoria muito importante para a gente identificar onde os preços estão. A partir do momento que a gente identifica onde os preços estão, a gente está contextualizando as operações e a gente está entendendo o mercado como algo contextual. Então a gente está fazendo certo, beleza? Então olha só, aqui a gente tem uma onda 1, onda 2 simples, onda 3, onda 4 complexa e onda 5. O que é isso de complexa e simples? Quando a gente tem uma onda 2 corretiva simples, a gente deve ter obrigatoriamente uma onda 4 complexa. Isso se chama princípio da alternância, que traz veracidade para a contagem dentro do estudo de Elliott, né? Então, quando a gente tem uma 2 simples, a 4 é complexa. Quando a gente tem a 2 complexa, a 4 é simples, né? Tem esse princípio da alternância que ele deve ser sempre utilizado. Então aqui a gente tem onda 1, ó, esse movimentozinho aqui é uma onda 1, vou jogar nos 5 minutos para refinar ainda mais, vai ficar mais interessante ainda. Olha só, essa aqui é a operação, olha aqui, a gente joga aqui nos 5 minutos, a gente tem uma onda 1, onda 2, onda 3 vindo aqui embaixo, onda 4 complexa formando uma acumulação de Wyckoff, né? Então a gente começa a confluenciar as teorias de mercado e um dos grandes segredos para utilizar as teorias de mercado de forma assertiva no mercado, né, nas operações, é você retirando a subjetividade das teorias de mercado, trazendo elas de forma objetiva para o dia a dia prático. Então, o grande segredo por trás de usar teorias de mercado é você tirar a subjetividade e trazer de forma objetiva. Então, é isso aqui que eu estou fazendo. A partir do momento que a gente começa a utilizar princípios, utilizar regras dentro das contagens, dentro da utilização das teorias, a gente se aproxima elas cada vez mais de algo objetivo, de algo prático para a gente utilizar. Então, a gente tem a contagem de Elliott. Aqui a gente começou a formar uma acumulação de Wyckoff, onde compreende essa onda 4 complexa e esse movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos. Então, olha só, nessa região a gente tem muita liquidez, tá vendo? Deixou aqui muita liquidez, o preço vem capturar essa liquidez. Olha só o candle de absorção que a gente tem nessa região. Olha o tamanho do volume, esse volume aqui, para esse resultado, né? A lei do esforço versus resultado, isso é muito importante no mercado. A gente deve dominar isso. Tem um vídeo muito bacana aí no canal também, onde eu explico sobre exaustão e absorção, eu falo sobre isso. Então aqui a lei de esforço versus resultado, aqui a gente tem um esforço muito grande, um volume muito alto, com um resultado muito pequeno, né? Então isso aqui é um candle de absorção. Aqui a gente entende que as grandes instituições, os grandes players, de fato fizeram esse movimento para capturar a liquidez. Isso aqui foi um movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos e a gente teve a absorção confirmando isso e o preço retornou para dentro da estrutura, veio buscar um teste, tá? Então nessa região de teste eu montei minha posição, seguindo todo o viés lá do Cup and Handle de uma hora, lembra que o viés era de alta? Então eu refinei essa análise em tempos gráficos menores, identifiquei esse cenário de final de ciclo de Elliott, junto com uma acumulação de Wyckoff, e aí eu montei uma posição, uma operação de 4,11 vezes o risco, ou seja, um risco retorno muito favorável, muito interessante, stop abaixo da captura de liquidez, abaixo da região de absorção, que é uma região protegida do institucional, né? O institucional tem protegido essa região, a gente percebe pelo candle de absorção, então a gente coloca o nosso stop abaixo dessa região e bota o take. O take foi onde? O take foi nessa região de order block, né? Então eu vou fazer um vídeo em breve para vocês, e lá no Telegram também eu comento bastante, como que a gente identifica um order block, o que é uma fair value order block, são essas questões de análise institucional, então eu vou fazer um vídeo bem bacana para vocês sobre isso. Então, aqui era o meu alvo, exatamente nessa região, e a gente cravou o alvo nesse ponto aqui, ó. Exatamente. Eu saí na perda dessa mínima, né? Eu não fechei a posição aqui, porque a gente tinha, por mais que o alvo fosse nessa região, a gente poderia continuar subindo, o Bitcoin poderia estourar, né? Quem sabe? Então, eu coloquei meu stop abaixo desse fundinho aqui, tá vendo? Meu stop ficou aqui embaixo. Na hora que a gente retornou aqui embaixo, pegou meu stop, então eu saí mais ou menos nesse ponto aqui. Não saí aqui em cima, tá? Saí mais ou menos por aqui. Sempre importante, cara, a gente deve sempre maximizar os nossos ganhos e minimizar as nossas perdas, né? Essa é a única forma de a gente estar lucrando no mercado de forma consistente, né? De forma sustentada. Então, como que a gente maximiza os ganhos? Eu falo bastante com vocês. A gente deve sempre ir atualizando o nosso stop, subindo o nosso stop conforme o preço vai subindo, protegido abaixo de fundos e abaixo de regiões fortes, né? Cada um com sua interpretação do mercado, cada um sobe o stop para onde acha mais interessante, né? Mas a gente deve sempre fazer essa condição de stop e ir aproveitando o máximo do movimento até que ele chegue numa região de alvo, até que ele chegue numa região que entre força contrária
e aí a gente fecha essa operação. Então foi isso que aconteceu aqui, foi uma operação bem interessante, seguindo o viés do cup and handle, beleza? Então, vindo aqui para baixo, vamos mais rapidinho, olha só, o empuxo de encurtamento. Esse padrão é bem interessante, ele é um padrão simples, porém muito assertivo, que nos diz muita coisa, que significa o quê? A gente tem uma alta, né? Isso aqui costuma acontecer em final de ciclo também, lá em cima, quando o preço já está numa tendência cansada, né? A gente tem indícios de uma tendência cansada, a gente já vem vendo as pernadas de impulso perdendo amplitude e tudo mais. Então a gente tem aqui um rompimento, a gente tem uma máxima, o preço retorna, a gente renova essa máxima, porém a gente não tem continuação de alta. A gente cai e a gente sobe de novo, renova outra máxima e não tem continuação de alta. Então a partir de 3 topinhos desse, a partir de 3 movimentos desse, a gente tem esse empuxo de encurtamento que lá no RSI, isso aqui deve estar divergente. Então a gente joga no RSI, aqui a gente tem renovação de máxima, lá no RSI a gente vai ter os 3 topos sendo divergentes, ou seja, nenhum renovou máxima. Então a gente tem essa divergência no RSI para a gente trazer veracidade para essa contagem, para esse padrão gráfico, beleza? Para trazer veracidade para esse padrão gráfico. E é um padrão gráfico de alta probabilidade. Já mostrei para vocês aí no canal alguns vídeos, algumas operações muito interessantes. Cheguei a pegar uma operação muito bacana no Bitcoin com esse padrão, só que ele veio no final de uma tendência de baixa, né? Aqui a gente está um exemplo de alta, porém a mesma coisa acontece em baixa. Então ele veio em baixa, veio muito interessante. A gente teve esses 3 topinhos, cada um renovando a mínima, né, no caso. Renovou mínima, renovou mínima, renovou mínima, e no RSI não renovou em nenhuma. Então foi uma bela divergência. Eu alinhei isso todo num contexto lá de acumulação inclinada. Eu mostrei para vocês aí no vídeo, já faz um tempo, então eu não vou achar aqui fácil no gráfico para mostrar, mas foi bem interessante. Aqui é um padrão bem bacana. E a gente tem um triângulo diagonal, que é um padrão muito interessante, é um padrão de alta probabilidade. Todo mundo conhece, né? O triângulo e tal, triângulo simétrico, triângulo ascendente, triângulo descendente, cunhas e tudo mais. Isso tudo dentro da teoria das ondas de Elliott é compreendido como triângulo diagonal. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é como o Elliott trabalha com a contagem de ondas dentro dos triângulos diagonais, né? Porque isso sim que vai trazer a assertividade para nós utilizando esse padrão. Então, o triângulo, cara, quando você vai estudar o triângulo dentro de análise técnica básica, o que vai estar lá, né? Todo mundo já deve ter estudado esse padrão e sabe que o triângulo simétrico é um padrão que ele é 50-50, ou seja, ele tem 50% de chance de romper para baixo, 50% de chance de romper para cima. E, na verdade, por comportamental no mercado, eu afirmo para vocês que, na verdade, o triângulo simétrico é um padrão que ele tende, 70% das vezes, seguir o movimento da tendência. Então, às vezes ele reverte tendência? Reverte. Então, às vezes é um padrão que acaba revertendo a tendência. Ou seja, nesse exemplo aqui, a gente está vindo numa tendência de alta, a gente tem um padrão de triângulo simétrico, e aí a gente pode ter o rompimento para baixo, né, e o preço reverter essa tendência de alta. Isso acontece? Acontece. Porém, na maioria das vezes, é um padrão que segue a tendência, dá continuação ao movimento de tendência. Ou seja, a gente está numa tendência de alta, a gente tem esse padrão e a gente continua o movimento de alta. Então, cerca de 70% das vezes, por comportamental no mercado, a gente entende que é um padrão que vai dar continuidade à tendência. Então a gente alinha Elliott a isso dessa forma, olha só. Elliott falou que um triângulo diagonal ele é 3, 3, 3, 3, 3. O que isso significa? 5 vezes o 3, que é exatamente isso aqui, ó. A, B, C, aí forma o A. A, B, C, tá vendo? 1, 2, 3, forma o B. 1, 2, 3, que é A, B, C, forma o C. 1, 2, 3, forma o D. 1, 2, 3, forma o E. 5 vezes o 3. 3, 3, 3, 3, 3, beleza? Então a gente tem essa configuração em ABCDE, é assim que a gente configura o triângulo, e aqui a onda E, ela costuma perder a mínima dessa LTA, né? E se a gente tiver uma tendência de baixa, a tendência é que continue o movimento de baixa, ou seja, a gente vai contar essa contagem ao contrário, e a onda E ela vai acabar finalizando aqui em cima, né? E a gente tende a ter a onda E perdendo a LTB, se for aqui em cima, ou se for aqui embaixo, perdendo a LTA, que é um movimentozinho de captura de liquidez. Então, ali a gente consegue ter a presença do institucional, né, capturando aquela liquidez. Então, fica bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito de entrar nesses padrões. Então, eu não entro no padrão. O que eu quero dizer? Que eu não entro no padrão gráfico de um triângulo, que é um padrão muito interessante, só porque
a gente tem um triângulo. Não, a gente tem que estar dentro de um contexto, a gente tem que ter upside nesse caso, né? Ou seja, mais probabilidade de movimentos de alta ainda, tem toda uma tendência a se construir ainda, ou seja, a gente tem upside, ou se a gente tiver uma tendência de baixa, a gente tem downside, ou seja, mais potencial de baixa, porque normalmente é um padrão que vai continuar o movimento da tendência, então a gente identifica isso, ou seja, contextualiza a posição que o triângulo está aparecendo, se a gente tem ainda esse potencial de alta ou potencial de baixa, e a gente conta esse 1, 2, 3, 4, 5, e eu gosto particularmente de esperar que essa onda E ela perca a LTB ou a LTA, e aí a gente tem essa pequena captura de liquidez, por isso retorna para dentro da formação triangular, e aí a gente tem o potencial de movimento com alta probabilidade, porque a gente tem uma assertividade bem bacana no mercado. Aqui no Bitcoin, eu vou fazer essa análise com vocês nos próximos vídeos, mas aqui no 4 horas, a gente tem uma cunha, tá vendo? E o mesmo se aplica para cunha, como eu falei, dentro da teoria das zonas de Elliott. Elliott trata todos os triângulos diagonais, né? Todo cunha, triângulo, tudo como triângulo diagonal, e se aplica esse ABCDE, o 5 vezes o 3, que eu expliquei para vocês. Então aqui a gente tem um exemplo bem bacana, já venho falando com vocês há bastante tempo sobre esse ABC, comentei com vocês lá atrás, em um vídeo que a gente tinha um alvo aqui de 161% da onda A, a gente está cravado nesse alvo, como eu comentei já tem, sei lá, meses, comentei com vocês sobre isso, então é esse o padrão. Então é isso, galera, eu queria mostrar para vocês esses padrões, são padrões bem interessantes, vou estar mandando para vocês esse material para que vocês revisem esse estudo lá no Telegram, e eu quero explicar só rapidinho a operação aqui no mini índice, né? Eu falei bem rápido. Olha só, a gente tinha aqui todo um cenário que eu mostrei lá para vocês no Telegram, que a gente estava muito esticado no tempo gráfico diário, a gente está ainda muito esticado no tempo gráfico diário no mini índice. Isso não significa que a gente não possa ter mais movimentos de alta, né? Quando o preço está muito esticado, isso a gente costuma chamar que isso é cemitério de malandro, né? Porque a galera começa a querer vender, porque enxerga o preço muito esticado, fala, opa, vai cair a qualquer momento. Então todo mundo começa a vender e o preço, o que ele faz? Sobe sempre mais um pouquinho para ir capturando essa liquidez, estopando a galera. Então a gente tem que ficar muito atento quando a gente tem esses movimentos muito esticados, né? A gente tem que sempre contextualizar ali e alinhar os tempos gráficos para que a gente possa atuar de fato em vendas. Então, aqui a gente tem esse cenário, né? A gente tem essa probabilidade baixa no mini índice, porém, é o que eu falei, acabei de explicar agora, né? A gente pode sempre subir mais um pouquinho. E vindo aqui no tempo gráfico de 1 hora, a gente tinha esse ciclo de Elliott, olha só que interessante. Onda 1, onda 2 simples, onda 3 estendida. Por que é uma onda 3 estendida? A gente tem um ciclo completo de expansão dentro da própria impulsão 3. Quando a gente tem esse ciclo de expansão completo dentro de uma onda impulsiva, essa onda ela chama onda estendida e, no caso, foi a onda 3, normalmente é a onda 3, mas pode ser outras ondas impulsivas, como a onda 1, como a onda 5, nesse caso foi a 3. E aí a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, dentro da 3, formando aqui um ending diagonal, né, dentro da teoria das ondas de Elliott, quando a gente tem essa formação de cunha em onda 5, isso chama ending diagonal. Então a gente tem dentro do subfractal da onda 3, essa onda 5 em triângulo diagonal, e aí a gente vem para essa onda 4 complexa, uma onda 4 complexa bem interessante, e viemos para essa onda 5 capturando liquidez, a gente tem uma bela divergência aqui no tempo gráfico de 5 minutos, divergência lá no RSI, de onda 3 para 5, traz mais veracidade ainda para a nossa contagem, né? A galera que assiste os vídeos sabe, quando a gente tem divergência da onda 3 para 5, isso traz uma extrema veracidade para a nossa contagem, traz plausibilidade, né? Nem sei se existe essa palavra, mas significa que é plausível, a nossa contagem está com veracidade, né? Está correta. Então aqui a gente tem essa captura de liquidez, o preço retornou aqui para dentro, entramos no testezinho, e região de suporte é o primeiro alvo, sempre é, beleza? E a maior probabilidade era o quê? O preço romper para baixo e dar um movimento de baixa. Mas lembra que eu falei para vocês, movimento muito esticado em tempos gráficos maiores tende a sempre subir mais um pouquinho? Então, bateu no suporte, realiza lucro, não fica pagando para ver, porque olha aí, o preço sobe, tá vendo? Então aqui foi um belo alvo, sempre nessas operações a região de suporte é um belo alvo, então aqui a gente teve uma operação de exatos 3 para 1, né? Risco retorno de 3 para 1, bem interessante essa operação,
E lá no mini dólar que eu quero mostrar para vocês, lá no WDO, olha só. Essa operação ontem estava muito bonita, muito bonita mesmo. Olha só que bacana, galera. E vou alinhar com vocês bastante essa questão do ABCDE de Elliott, né? Dentro das cunhas, como eu falei, é a mesma coisa do que dos triângulos diagonais. Então aqui, nesse ponto, a gente tem uma onda A, B, C, D e E. E olha só isso aqui é muito interessante, está dentro das regras de Elliott, né? A gente nunca vai ter uma onda 1, né, ou uma onda A, iniciando, na verdade, a onda 2 ela não pode perder o início da onda 1, né? Então, ou seja, a onda B ela não pode perder o início da onda A. A mesma coisa, a onda 1, a onda 2 não pode perder o início da onda 1. O que eu estou querendo dizer? A gente joga aqui no tempo gráfico de linhas, ó, linhas, e a gente percebe que lá, essa onda, se a gente começasse a contagem aqui, vamos supor, 1, 2, olha só, a onda 2, ela retraiu 100% da onda 1, até mais um pouco, olha só como é que passou um pouco. Isso aqui foge das regras de Elliott, né? Uma das regras é que a onda 2 ela não pode retrair 100% da onda 1, ou até mais que isso. Nesse caso, retraiu. Então, por isso que a contagem começa aqui, ó. Onda 1, 2, 3, 4, 5, ou, né, o ABCDE, que é a mesma coisa, corresponde a 5 ondas, A, B, C, D, E. Beleza? Então, sempre que a gente quiser averiguar as regras de Elliott, a gente joga no gráfico de linhas, isso ajuda bastante. Então, olha só, a gente começa a contagem nesse ponto aqui por conta disso, onda A, B, C, D, E. Olha só, a gente consegue identificar exatamente qual que é o ponto ótimo para a gente entrar na operação, colocando esse ABCDE dentro dos triângulos diagonais, alinhando o Elliott com os padrões gráficos, porque aí a gente identifica quando que a gente vai ter o rompimento, para que lado que a gente vai ter o rompimento, então isso ajuda muito. Então, nesse ponto, olha só, a gente tem exatamente essa região de POC, né, do volume profile, compreende todo esse movimento aqui, ó, eu tracei daqui até aqui, a gente identifica essa região como uma região de POC, uma região muito forte. Olha só o preço, como é que ele cravou essa região. A gente dá para a gente cravar o ponto de entrada aqui e trabalhar com o alvo técnico mesmo, de fato, é a base. Olha só, o início da cunha, né? O alvo técnico de uma cunha é o seu início. Mas, né, como que o mini índice, o mini dólar, a gente trabalha dentro do pregão, né? Então é muito ali o preço fecha, né? Que não é igual o Bitcoin, por exemplo, que a gente tem lá o mercado aberto infinito. Aqui no mini índice, no mini dólar, a gente chega ali 6 horas, o mercado fecha. Então, aqui o mercado ele não tinha, chegou nesse ponto aqui, olha só, a gente já está falando aqui de 3 horas, 3h15. Isso aqui já não tem muito potencial, né? Que chega depois das 3 horas da tarde, a gente começa a ter uma diminuição do volume considerável, né? Claro que a gente pode ter belos movimentos após esse horário, com certeza, mas na maioria das vezes a gente tem uma diminuição do volume, logo os preços costumam não ter muito upside ou downside depois disso. Então aqui a gente tem um order block bem interessante para estar realizando essa operação. E a gente está falando aqui de uma operação de 9 vezes o risco, então muito interessante, uma operação maravilhosa aqui. Olha só como é que a cunha veio caindo com volume extremamente descendente, característico, né? Quando a gente tem cunha, a gente vem tendo volume descendente. E olha as pernadas de impulso, né, que eu comentei com vocês. Onde que a gente tem aquele... Enfim, não lembro, acho que tem um negócio que eu mostrei até para vocês lá no Telegram, mas olha aqui, a gente tem a pernada de impulso com essa amplitude, olha essa outra pernada de impulso muito menor, olha essa outra pernada de impulso muito menor, ou seja, as pernadas de impulso vieram perdendo amplitude, a gente veio tendo renovação de máxima sem continuação do movimento, logo se configura uma cunha, configura uma tendência cansada, configura desinteresse no movimento de baixa, no caso, e aí a gente formou essa cunha, alinhamos Elliott aqui, ABCDE, lindo, região de forte aqui do volume profile, região de POC, cravou na base da cunha aí, região de POC, risco-retorno extremamente favorável e alvo na região de order block, e depois veio buscar o alvo aqui, né, característico da cunha no dia de hoje, deu continuação lá, abrimos esse gap de alta, estamos subindo aí no dólar, bem bacana. Então, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado bastante. Tenho certeza que se vocês estudarem, né, todo esse conteúdo vai agregar demais. Padrões gráficos, só se estiver dentro de contexto,
fora de contexto, tem que tomar cuidado, deve sempre alinhar a teoria das ondas de Elliott para a gente ter resultados melhores. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Fui!